nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Como bem disse pastor Carlomano, não vou me estender muito hoje, que temos aí uma programação especial com os nossos irmãos que estão aqui à minha direita. Inclusive, a palavra que eu tenho da parte de Deus nesta noite para os irmãos, para toda a igreja, faz muita referência a estes irmãos e a estas irmãs. Glória a Jesus. Mateus 25, quem já achou, diga amém. Eu digo, espera por mim. A partir do versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém. Só até aí os irmãos podem tomar assento. A leitura que fizemos, ela já é autoexplicativa por si só. E nesta leitura nós encontramos uma verdade central. A verdade central é que quando servimos aos irmãos, quando servimos a igreja do Senhor, quando servimos a obra do Senhor, estamos servindo ao próprio Cristo. Esta é a verdade do texto. E baseado nesta verdade, a rápida palavra que eu queria ministrar e deixar para a meditação dos irmãos, eu colocaria o título de As Características do Serviço Cristão. Falar do serviço cristão é falar de mordomia. Falar do serviço cristão é falar do quanto nós estamos dispostos a servir a Deus através do serviço cristão. Martim Lutero e seus colegas contemporâneos ficaram em um grande dilema sobre como nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós já damos todo o nosso serviço a Deus, o que é que sobra para darmos ao próximo? E justamente na dispensação da graça, Jesus deixou claro que Deus, humanamente falando, é inacessível. Como é que nós vamos servir diretamente a Deus, se Deus é soberano, se Deus é imanente, se Deus é todo-poderoso, se Deus não tem necessidade alguma, se Deus possui todas as coisas? Como é que nós vamos servir a Ele?
Foi nesta questão que Jesus se apresenta na nova dispensação e nos diz de uma forma tão clara e inteligível que nós prestamos o nosso serviço a Deus quando servimos aos nossos irmãos. Isto então quer dizer que tudo que fazemos na obra tem endereço certo. Como disse Jesus lá no Sermão da Montanha, a partir do capítulo 5 de Mateus, o nosso interesse não é sermos vistos pelos homens. Por várias vezes, Jesus enfatiza que tudo que fazemos precisa ser para Deus. Se oramos, oramos ao Senhor Deus. Se damos esmola, é para a glória de Deus. Se jejuamos, é para a glória de Deus. E se oramos, diz Jesus, não é nem para sermos vistos pelos homens. É por isso que ele mesmo recomenda que nós venhamos a nos trancar no nosso quarto e orar ao nosso Pai que vê em secreto, porque a oração tem endereço. Tudo bem que existe a oração coletiva que fazemos uns com os outros, mas a oração em si, ela possui um endereço, e o nosso endereço é o nosso Pai Celestial. Então, todo serviço prestado na igreja, todo serviço prestado a algum irmão ou a alguma pessoa, ele deve ser prestado com a finalidade de Cristo ser glorificado através do nosso serviço. Só para acalmar aí o ânimo dos irmãos, eu vi ali os fogos brilhando. Foi fogos, viu? Fica tranquilo. Por enquanto, são fogos. Glória a Jesus. E bonito, o pastor Carlama está dizendo, bonito. Eles podem até estar pronunciando alguma outra coisa, mas não vem ao caso agora, porque agora nós estamos na casa do Senhor nosso Deus, aprendendo a sua santa palavra. As características do serviço cristão. O serviço cristão faz parte do que nós chamamos de mordomia cristã. O que é que nós fazemos com os nossos bens? O que é que nós fazemos com o nosso tempo? O que é que nós fazemos com o nosso ânimo? De que maneira nós estamos servindo a Deus, se é que realmente nós estamos servindo a Deus? E nesta questão de servirmos a Deus, precisamos entender peremptoriamente que servimos a Deus. Por exemplo, a oferta que você dá na igreja, você deve dar com o intuito de a obra dele crescer, a obra dele se expandir. O dízimo que você entrega na igreja não é um dízimo para ser visto pelos homens, ele será administrado por pessoas, para que a obra possa continuar. Os impostos serão pagos, vidas serão abençoadas, missionários serão abençoados através deste dízimo, desta oferta. Mas quando você executa o ato de dar, o ato de entregar, você está fazendo isto para Deus. Isso então quer dizer que quando você retém parte do dízimo, você não está retendo para o homem, você está retendo para Deus através da sua obra, através do seu serviço. Então todas as vezes que você for ofertar, pense nisso: estou fazendo isto para que Deus seja glorificado. Toda vez que você for ofertar, pense nisso: Deus vai ser glorificado através da minha oferta. Toda vez que você ajudar um irmão ou uma família carente, pense nisso: o Senhor Jesus está sendo glorificado através deste socorro que estou prestando, porque foi isso que Jesus disse aqui em Mateus 25. Ele põe as ovelhas à sua direita e diz: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me vestiram. E os próprios vão perguntar: Senhor, quando é
que tu tiveste fome? Quando é que tu fostes estrangeiro? E nós fizemos todas essas coisas. E Jesus responde então no versículo 40: todas as vezes que vocês fizeram isto para um dos meus pequeninos, toda vez que vocês fizeram isto para um dos meus irmãos, a mim vocês fizeram. Louvado seja o nome do Senhor. E quais são as características do serviço cristão? De que maneira nós devemos prestar este serviço? O tempo nos é bastante escasso, mas deixe-me falar primeiro sobre a espontaneidade. Esta é a primeira característica do serviço cristão. Ele precisa ser espontâneo. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 100, você conhece esse versículo, Salmo 100, versículo 2. O que o salmista diz? Servi, aleluia, servi ao Senhor com alegria. Irmãos, quem serve a Deus com espontaneidade, serve com alegria. Quando você ajuda alguém com espontaneidade, você ajuda com alegria. Quando você dá o seu dízimo, a sua oferta com espontaneidade, é aquilo que o apóstolo Paulo fala: ninguém dê com tristeza ou com constrangimento, porque Deus abençoa e Deus ama aquele que dá com alegria. Então sirva a Deus com alegria. Tudo que você for fazer na obra do Senhor, faça com alegria, porque uma das primeiras características do serviço cristão é a espontaneidade. Nós temos que fazer porque gostamos de fazer, temos que fazer porque nos sentimos bem em fazer. Coisa triste é quando alguém serve a Deus forçado. Coisa triste é quando alguém serve a Deus por algum tipo de conveniência que não seja a satisfação em servir a Deus. Eu tenho que ir na igreja hoje. Eu tenho que ir no ensaio. Eu tenho que dar meu dízimo, eu tenho que dar minha oferta, porque senão o irmão do lado vai ver que eu não dei oferta nenhuma e vai ficar feio para mim. Até glória tem gente que dá forçado. Eu só vou dar glória porque... Já viu aqueles pregadores que falam assim: você vai glorificar ou vai deixar o irmão do lado ver que você não está dando glória? Aí você solta um glória, um aleluia, só para você não ficar mal no contexto. Não, você tem que fazer com espontaneidade. Se você sente, você dá glória. Se você se envolve na presença do Senhor, você glorifica e adora ao Senhor. Você levanta, você bate palma, você anda de um lado para outro. Às vezes até você é menino, mas é espontâneo. Já viu aquele corinho? Deixa o menino rodar. Eu sou menino, mas não adultero. Eu sou menino, mas eu não minto. Eu sou menino, mas eu não faço coisa errada. Então seja espontâneo na presença do Senhor. É claro que questões litúrgicas serão devidamente, como são devidamente orientadas pelo ministério da igreja, mas o serviço cristão, de uma forma em geral, precisa ser espontâneo. Uma segunda característica do serviço cristão é a voluntariedade. O serviço cristão precisa ser voluntário. Pastor Roque, tem diferença de espontaneidade e voluntariedade? Tem uma sensível diferença. O espontâneo é aquilo que você faz porque quer fazer, a iniciativa parte de você, pronto. Isso é espontaneidade. Já o voluntário é quando alguém solicita. Aí você vai e se apresenta e se voluntaria para fazer. Essa é a diferença. Existem coisas que serão espontâneas, existem outras que precisam ser voluntárias. O pastor levanta uma campanha, os voluntários se oferecem para ajudar. O pastor materializa uma necessidade na igreja e você se voluntariza para atender a esta necessidade. Lucas capítulo 10, versículo 2. Alguém, por gentileza? 10, 2. Dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros
Palavras de Jesus: a seara é grande, a obra é grande, o campo é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, diante desta realidade, o que nos resta? 2 Timóteo 2,15, que alguns já conhecem até de cor. Esta é a resposta à necessidade de Lucas 10,2. A resposta está em 2 Timóteo 2,15. O que é que diz? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tens de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Procura apresentar-te a Deus. Não espera o pastor chamar. Irmãos, nós queremos aqui anunciar que estamos precisando de diáconos. Cadê os diáconos? Os voluntários para serem diáconos. Agora eu estou precisando de presbítero. Cadê os voluntários para serem presbítero? Agora os voluntários para serem pastor. Aí aparece um monte de gente. Não, estou brincando. Voluntários. Procura apresentar-te a Deus. Quando você se apresenta a Deus, tenha certeza que alguém está te observando. Quando você se apresenta a Deus, você vai se desenvolvendo na obra e vai acabar que alguém vai te chamar. Porque existe um pequeno intervalo de tempo entre a chamada e a separação. A separação, ela só deve acontecer depois que a chamada já aconteceu. Infelizmente tem muita gente que foi separado, mas não foi chamado. E existe muita gente que já foi chamado e ainda não foi separado. Mas a verdade é que eu e você precisamos nos apresentar diante de Deus para fazermos a sua obra. Terceira característica: despretensiosidade. O serviço cristão precisa desta característica. Que palavra é essa, pastor? Despretensiosidade. Vou resumir: é aquela pessoa que não faz as coisas por interesse. Porque tem gente que só trabalha por interesse, tem gente que só trabalha para aparecer, tem gente que só trabalha para aumentar o seu status, tem gente que só trabalha... Não, irmãos, o serviço cristão deve ser despretensioso. Nós não vamos ler porque não dá tempo, mas em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fala que aqueles crentes eram a alegria e a coroa deles, e ele pede para que eles tenham o mesmo sentimento de Jesus. E o apóstolo Paulo recomenda para que nada, absolutamente nada, eles façam por contenda ou por vanglória, mas cada um considere o outro superior a si mesmo. E ele roga para que os cristãos daquela igreja tivessem o mesmo sentimento de Jesus. E agora ele começa a descrever: porque Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua glória e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus foi o servo perfeito. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós: eu e você precisamos ser servos despretensiosos. 1 Timóteo 3,13. Quem pode ler? Primeira Timóteo 3,13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que os que servirem bem como diáconos adquirirão boa posição. Parece que Paulo não está escrevendo para a nossa época, porque hoje parece que o serviço diaconal é apenas uma escada, um trampolim para a próxima fase. Não, irmãos, o diaconato é um ministério, o diaconato é uma chamada ministerial. Louvado seja o nome do Senhor.
Quem é diácono, quem exerce a sua função diaconal, está prestando um serviço para Deus e precisa entender que esta pode ser sim a sua chamada, e ele vai adquirir boa posição diante de Deus. Se lembra quando os apóstolos disseram: nós não podemos continuar servindo a mesas, vamos separar diáconos para este importante negócio. O serviço diaconal é um serviço importante. Terminando, fechando a Bíblia antes que puxem meu paletó, uma quarta característica do serviço cristão é que o serviço deve ser feito com propósito. Entenda isso, com propósito. E o propósito não pode ser a nossa vanglória. O propósito não pode ser o nosso próprio benefício. O propósito precisa sempre ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 58. Firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se é para o Senhor, não é vão. Se o propósito é servir ao Senhor, se tem a finalidade de glorificar o nome do Senhor e fazer com que a obra dele cresça e progrida, então não é vão servir ao Senhor. Então vale a pena permanecer firme, constante e sempre abundante na obra do Senhor. Mateus 25, 21, e terminamos com este versículo. Quem pode ler? Mateus 25, 21. Vamos ler todos juntos? Está na tela? Perdão, meu querido, já levantou, mas eu vou pedir para todo mundo ler. Vamos lá? E o Senhor lhe disse: aleluia. Vale a pena servir ao Senhor. Existe um gozo preparado para cada um de nós. Existe um galardão preparado para cada um de nós. E o incrível disso, um paradoxo da graça, é que nós trabalhamos sem pretensão e o Senhor nos galardoa. Nós trabalhamos por gratidão e o Senhor nos recompensa. Nós trabalhamos por prazer em servir ao Senhor e o Senhor reserva para nós o gozo celestial. Então continue servindo ao Senhor com alegria, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Deus nos abençoe.